Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, e a bênção do Deus Altíssimo te acompanhem neste novo amanhecer. Hoje não é um dia comum. É uma nova oportunidade para olhar para o céu, não com um coração ansioso, mas com uma alma expectante, firmada na promessa eterna do nosso Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Existem palavras mais poderosas do que estas em meio ao caos, ao cansaço ou à incerteza, em meio ao ruído ensurdecedor da vida. Deus nos faz um chamado íntimo, pessoal e carregado de amor. Clama. Por isso, esta não é uma manhã qualquer, é uma manhã sagrada, um momento em que o céu se inclina para ouvir a sua voz. Em Jeremias 33:3, o Senhor não promete apenas uma resposta, mas uma revelação. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Hoje, eu te convido a se apropriar desta promessa. Esta oração foi criada para te conectar com essa voz que consola, que guia e que responde. Se você tem clamado sem sentir uma resposta, se você tem esperado por um sinal, considere este momento o seu sinal. Você não está aqui por acaso. Deus ouviu o clamor silencioso do seu coração. Antes de começarmos, dê o primeiro passo de fé. Escreva nos comentários: Senhor, eu clamo a Ti e espero a Tua resposta. Faça disso um ato de fé, uma semente espiritual que você lança. E deixe também o seu gostei, para que outros que também clamam em silêncio possam encontrar esta palavra de esperança. Agora, prepare seu coração. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, ao despertar neste novo dia, eu elevo minha voz a Ti, não como um estranho, mas como um filho que corre para os braços do Pai. Tu que reinas sobre o universo, mas que conheces o número dos fios de cabelo da minha cabeça. Escuta esta oração que nasce do profundo da minha alma. Hoje eu me apresento com humildade, com o coração por vezes cansado e a mente cheia de perguntas. Mas eu me agarro à Tua palavra. Tu disseste: clama a mim e responder-te-ei. E esta promessa, Senhor, é a âncora da minha fé nesta manhã. Eu não clamo por hábito, eu não oro por rotina, eu clamo porque eu preciso desesperadamente de Ti. Só em Ti existe resposta, refúgio e verdade. Pai amado, escuta o meu clamor. Tu conheces as minhas lutas nominais, as feridas que escondo sob um sorriso e as lágrimas que derramo na solidão do meu quarto. Tu não rejeitas um coração quebrantado. Tu inclinas teus ouvidos para aquele que te busca de madrugada. Por isso eu venho a Ti, pois somente na Tua presença minha alma encontra alívio e esperança. Hoje eu entrego em Teu altar os meus sonhos, minhas frustrações, meus medos e meus anseios. Eu não quero esconder nada de Ti. E com base na Tua promessa, eu peço: mostra-me as coisas grandes e ocultas que eu ainda não conheço. Revela o que meus olhos naturais não podem ver. Traz entendimento ao que minha mente finita não consegue compreender. Responde-me, Senhor. Responde com paz em meio à minha angústia. Responde com luz em meio à minha escuridão. Responde com direção em meio à minha confusão. Eu não preciso apenas de palavras. Eu preciso do Teu toque. Que esta oração quebre as correntes que me prendem, cure as feridas que me paralisam e abra o céu sobre a minha vida. Responde-me à Tua maneira e no Teu tempo. E enquanto eu espero, dá-me fé para confiar, mesmo sem entender. Dá-me a certeza de que, mesmo que eu não veja, Tu já estás agindo nos bastidores. Dá-me paciência para os Teus silêncios, sabedoria durante as provas e alegria no processo da espera. Senhor, abençoa este dia que se inicia. Acompanha-me em cada passo. Fala comigo, mesmo que seja no silêncio. Ensina-me em cada situação. Eu creio na Tua fidelidade.
Creio que esta oração não se perde no ar, mas chega diretamente ao teu coração. Pai Celestial, enquanto o sol nasce, minha alma também se levanta para te adorar. Tu és o Deus que responde ao clamor, que não esquece nenhuma lágrima, nenhum suspiro. Eu entendo, Senhor, que cada clamor é uma semente lançada no solo espiritual e que tu trarás a colheita no teu tempo perfeito. Espírito Santo, ensina-me a clamar com fé, a pedir sem duvidar e a esperar sem desfalecer. Que eu não me canse de orar, mesmo que as circunstâncias não mudem, que eu não desista, porque tu não operas segundo o meu relógio, mas segundo a tua eternidade. Levanta meu espírito cansado, fortalece meus joelhos vacilantes e dá poder à minha voz para que não se cale. Que em vez de queixas, da minha boca saiam clamores de fé. Hoje, eu também intercedo por meus irmãos e irmãs que oram comigo, por aqueles que estão à beira do desânimo, que não sabem mais como orar, que se sentem ignorados. Revela a eles, Pai, que tu não te esqueceste deles, que tu estás ouvindo e agindo, e que quando a resposta chegar, será tão gloriosa que eles entenderão que valeu a pena cada lágrima da espera. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. E se tu o disseste, tu o cumprirás. Pai, neste momento de intimidade, eu volto a elevar minha voz. Eu clamo por discernimento. Tantas vezes, meu coração se perdeu em meio a tantas vozes. As dúvidas internas, a pressão externa, o medo do futuro. Agora eu entendo que a tua resposta nem sempre vem com trovões. Às vezes, ela vem como uma paz inexplicável, como uma porta que se fecha, como um espere. Ensina-me a reconhecer a tua voz. Desperta meus ouvidos espirituais para o teu sussurro em meio ao caos. Afina meu discernimento para que eu saiba com clareza quando és tu falando, e não meus próprios desejos. Eu também clamo por aqueles que deixaram de orar, aqueles que, após tanto tempo, acreditaram que o céu se fechou. Fala aos seus corações, Senhor. Mostra a eles que o teu silêncio nunca foi ausência, mas preparação. Que no silêncio tu forjas o milagre, tu provas a fé, tu moldas o caráter. Clamo por direção. Não quero seguir meus próprios planos, se isso significa perder os teus. Que meus desejos se alinhem à tua vontade perfeita. Que eu te busque não apenas por necessidade, mas por amor. Nesta manhã, eu declaro que meu clamor não é em vão. Meus olhos espirituais já celebram o que tu estás fazendo. Eu te louvo antecipadamente pelas respostas que estão a caminho, pelas portas que se abrirão, pela cura e restauração que tomarão vida. Tu és o Deus que abriu o mar, que deu água da rocha, que ressuscita os mortos e que continua agindo com poder. Senhor, eu não quero sair desta oração da mesma forma que entrei. Transforma meu interior. Se há orgulho, quebranta-o. Se há medo, substitui-o por fé. Se há cansaço, renova minhas forças como as da águia. Que esta oração me molde à tua imagem. Acende em mim um desejo pelo que é eterno, não apenas pelo que é urgente. Eu clamo pelas famílias, pelos filhos distantes, pelos casamentos em crise, pelas mães que choram em silêncio. Responde a esses clamores silenciosos. Pai, que a tua resposta se manifeste com milagres de reconciliação e restauração. Eu te agradeço, Pai, porque sei que não estou falando ao vento. Sei que enquanto eu oro, o céu se move. Enquanto eu clamo, tu envias anjos. Enquanto eu declaro tua palavra, o impossível começa a ceder. Tu és fiel para cumprir o que prometes. E porque tu disseste que responderias, eu esperarei com o coração em paz e com a esperança viva. Em nome de Jesus. Amém. Clamar a Deus não é um grito de desespero no vazio. É uma declaração de dependência e fé.
É o reconhecimento humilde de que apenas Ele tem o poder, a soberania e a compaixão para intervir em nossa realidade. A promessa em Jeremias 33:3 é um convite pessoal do Criador do Universo. Chame por mim, e eu te responderei. Muitos confundem o clamor com emoção, mas o verdadeiro clamor nasce no Espírito. É aquele gemido inexprimível que o Espírito Santo traduz. É a lágrima silenciosa que fala mais que 1000 palavras. Deus não está buscando discursos eloquentes. Ele procura corações rendidos. E quando Ele encontra um, Ele se inclina do seu trono para ouvir. Em nossa jornada de fé, todos nós enfrentamos montanhas e vales. E em meio a tudo isso, a instrução de Deus não é lute com suas próprias forças, mas clame. Clamar é o ato mais poderoso e humilde de um crente. É dizer: Pai, eu cheguei ao meu limite, mas eu sei que o teu poder não tem limites. É nesse ponto de rendição que a nossa fé alcança uma nova dimensão. Quem clama nem sempre recebe uma resposta instantânea, e o silêncio de Deus pode ser desconcertante. Mas entenda isto: o silêncio de Deus nunca é abandono, é preparação. É no campo da espera que a fé genuína cria raízes profundas, que o nosso caráter é fortalecido e que compreendemos que Deus não é um gênio da lâmpada, mas um Pai soberano que age no tempo perfeito. O clamor não muda apenas as circunstâncias ao nosso redor. Ele muda quem nós somos por dentro. Ele nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Nos purifica do egoísmo e nos ensina a depender totalmente dele. Muitas vezes, o maior milagre não é a resposta que recebemos, mas a pessoa em quem nos transformamos enquanto esperamos. Clamar é também um ato de memória. É lembrar de todas as vezes que você chamou e Deus respondeu. Talvez não como você queria ou quando esperava, mas Ele sempre respondeu. Essa história de fidelidade é o que sustenta a sua fé hoje. Se Ele fez antes, Ele fará de novo. Portanto, se você sente que suas orações não passam do teto, não pare. Continue clamando. Deus não está surdo nem distante. Ele está trabalhando no invisível, preparando o momento perfeito para te responder com poder e amor. A segunda parte da promessa é a mais intrigante. E te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso revela algo poderoso sobre o coração de Deus. A resposta dele sempre transcende o nosso pedido. Ele não apenas resolve problemas, ele revela propósitos. Quantas vezes você pediu por uma solução e, no processo, recebeu uma transformação de caráter? Quantas vezes pediu pela cura de uma ferida e Ele a usou para te capacitar a curar outros? A resposta de Deus nunca é apenas uma ação. Ela está sempre conectada a um propósito eterno. Você vê o obstáculo de hoje, Ele já vê o testemunho de amanhã. A resposta dele pode vir envolta em uma prova, em um silêncio, em lágrimas, mas ela nunca é vazia. Muitos oram esperando que Deus entregue exatamente o que pediram, como se fosse uma lista de compras. Mas se Ele sempre agisse segundo nosso entendimento limitado, jamais cresceríamos. Por isso, às vezes a resposta é não. Outras vezes é espere. Mas sempre, absolutamente sempre, é por amor. Coisas grandes e ocultas nos mostra que existem segredos do reino reservados para aqueles que clamam com um coração faminto. Não basta pedir, é preciso clamar com humildade e reverência. Talvez hoje você esteja pedindo por uma porta e Deus esteja preparando um caminho inteiro para você. Talvez você peça uma resposta e Deus esteja te forjando para uma missão maior. A resposta dele sempre vem carregada de uma visão celestial. Pense nos grandes homens e mulheres da Bíblia. Moisés clamou no deserto e Deus não lhe deu apenas água, mas revelou a sua glória. Ana clamou por um filho e Deus lhe deu um profeta que mudaria a história de uma nação.
Davi clamou em meio aos seus inimigos e Deus lhe deu não apenas livramento, mas canções eternas que alimentam nossa alma até hoje. O ladrão na cruz fez um clamor de última hora e Deus lhe revelou o paraíso, o que todos eles tinham em comum. Um clamor genuíno que nasceu de uma necessidade profunda. E Deus respondeu, sempre superando a expectativa inicial. E com você não será diferente. Não se desespere se a resposta ainda não chegou. A fé não é sobre ver, mas sobre continuar caminhando, mesmo sem ver. O clamor autêntico nasce da convicção, não da emoção. E se você está clamando do fundo da sua alma, você está mais perto da resposta do que imagina. O silêncio de Deus está cheio de propósito, e quando ele for quebrado, será com uma resposta que transformará a sua vida. Portanto, não abaixe sua voz, não enterre sua fé. Continue clamando. Querido irmão, querida irmã, parabéns por ter chegado até aqui. Você chegou a um lugar sagrado. Você não apenas ouviu uma mensagem, você recebeu uma confirmação do céu. A sua fé é perseverante. Muitos começaram esta oração, mas poucos permaneceram até o fim. E você é um deles. Isso não é uma coincidência, é uma evidência de que o Espírito de Deus está te fortalecendo e te atraindo para mais perto. Quero te lembrar do seu valor para Deus. Ao permanecer firme, ao se unir em oração, você está demonstrando uma confiança que move o coração do Pai. Talvez você ainda não tenha todas as respostas, mas você decidiu crer na promessa do Deus que nunca falha. Com esta oração e reflexão, você deu um passo gigante em sua jornada espiritual e a sua vida está sendo transformada. Cada dia é uma nova chance de se aproximar da presença dele. Chegar até aqui revela a sede da sua alma e isso não tem preço. Como um sinal deste compromisso, quero te convidar a deixar um comentário que diga: eu confio na resposta de Deus. Essa frase não apenas sela a sua fé, mas também nos permite saber que você esteve conosco até o final. É um testemunho vivo que pode encorajar outros, e eu te animo a compartilhar este vídeo. Pense naquele amigo ou familiar que está passando por um momento difícil. Esta palavra pode ser exatamente o que ele precisa para se levantar. Ao compartilhar, você se torna um canal da graça de Deus. Se você ainda não se inscreveu neste canal, o que está esperando? Aqui, cada dia traz uma palavra de consolo e direção. Inscreva-se e ative as notificações. E se você já faz parte desta família de fé, obrigado. Sua presença é uma bênção. Deixe seu gostei para que esta mensagem de esperança alcance ainda mais pessoas. Agora, peço que, por um momento, você permaneça em silêncio. Deixe a música ministrar ao seu espírito. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez, está fazendo e ainda fará. Permita que o Espírito Santo continue tocando seu coração. Que a paz de Cristo te inunde. E lembre-se, a sua fé não foi em vão. O seu clamor foi ouvido. Amém.